Jeremias capítulo 11, verso 1. O texto ele diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e farei tudo segundo o que vos mando. Assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse: amém, ó Senhor. Verso 6: tornou-me o Senhor, apregou a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras desta aliança e cumpre-as, porque deveras adverti aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo cada dia, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Mas não atenderam, nem implicaram o Deus, nem inclinaram o seu ouvido. Verso 8: mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram cada um segundo a dureza dos seus corações malignos, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Misericórdia, amém, irmãos? Irmãos, esse texto, fala de um período que antecedeu, o cativeiro babilônico. Os israelitas, eles tinham uma palavra do Senhor quando eles foram libertos do Egito. O Senhor havia feito uma promessa para eles, que lhes daria uma terra que manasse leite e manasse mel para eles. Mas a condição que Deus havia estabelecido é que todos, que eles obedecessem, que eles cumprissem os mandamentos, que eles cumprissem as suas ordenanças. Mas a palavra do Senhor diz aqui no verso 8: mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças dessa aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não lhes cumpriu. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? Irmãos, o Senhor, Ele tem promessas para nós, Ele tem um lugar preparado. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele voltou ao Pai para preparar um lugar para nós. Mas para que eu não perca esse lugar, irmãos, eu preciso obedecer aos princípios, eu preciso obedecer à palavra, eu preciso me atentar àquilo que está escrito em nome de Jesus. Eu preciso voltar os meus olhos para isso, para que eu não receba do Senhor, eu não seja amaldiçoado pelo Senhor. Irmão, se eu e você, nós não qual a condição para que eu seja abençoado? É obedecer os mandamentos, é obedecer a palavra, é estar debaixo
de uma palavra de Deus, se eu estiver debaixo de uma palavra de Deus, irmãos, eu vivo uma vida abençoada. Agora, se eu não permanecer debaixo dessa palavra de Deus, irmãos, consequentemente, eu estou debaixo de uma maldição. Eu estou debaixo de uma maldição. Por isso que o profeta diz aqui, ó, maldito o homem que não atentar para as palavras dessa aliança. Então a segurança que eu e você nós temos, irmãos, é a palavra. É isso que nos dá segurança. Esse é o nosso lugar de refúgio. Agora, se eu não estou em um lugar de refúgio, eu estou vulnerável às ações do inimigo. Eu estou vulnerável às artimanhas do inimigo. Então a condição para que eu e você nós desfrutemos daquilo de melhor que Deus tem para nós, irmãos, é a obediência à palavra, é o nosso relacionamento com o Senhor, é a nossa vida com o Senhor, é uma fé ativa, irmãos, é uma fé prática, é uma fé prática, é uma fé ativa. Eu preciso estar convicto, irmãos, do meu chamado. Eu preciso estar convicto de que eu sou um filho de Deus. Eu preciso estar convicto que eu sou amado por Ele. Agora, como que eu alcanço essa condição se não me relacionar com o Senhor? Como que eu alcanço essa condição se eu não me atento para a Tua palavra? Se eu não invisto em conhecer a palavra do Senhor? Se eu não